Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos e todes que estão aqui nesse momento e que vão estar nos vendo no decorrer da caminhada de cada um, de cada uma. Nós estamos no Café e Debate do Metropolitano do CEBI Pernambuco. Esse é o terceiro encontro desse ano. E nós estamos com o tema Política, Fé e Bíblia, que vai ter, ou que tem a participação, a assessoria da pastora Nancy Cardoso, e tem também o Luiz Carlos e Vera Scheidegger como debatedor e debatedora. Nós estamos muito contentes de estar aqui, ainda que estamos diante de uma tela. A nossa preferência seria que a gente pudesse estar numa roda presencial e que a gente pudesse estar se olhando no olho, mas é o que a gente pode fazer nesse momento. Então, a gente, como crianças que somos e que temos também nas nossas vidas, que faz parte da nossa vida, a criança que tem dentro de nós, consegue perceber que estamos numa roda virtual, mas que estamos juntos, juntas e juntos nesse momento. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui participando, o Wilson Alencar, o Quino Cerqueira, a Maria Nivaneide, o nosso Davi, Rosicleide, que é nossa mana, Graça Ferreira, Josélio, Benedito, Rosileide. Muito bom vocês estarem aqui conosco. Também o nosso Isaías, lá do Goiás, está participando conosco neste momento. E nós vamos agora chamar a pastora Nancy Cardoso, que eu a conheci pastora metodista, feminista, militante e assessora da CPT e do CEBI, escritora, que tem muitas publicações dentro do CEBI, e que eu quero que nesse momento, eu peço a ela que nesse momento ela diga quem ela se disse. Eu disse agora quem eu digo que é Nancy Cardoso. Então, eu estou contente de você ter me apresentado assim. Obrigada. Eu posso continuar? Ou alguém quer mais alguma? Então, quando vocês me deram o tema, e para mim uma alegria estar falando com o CEBI Pernambuco, eu tive com o pessoal do CEBI Nordeste tem uns 2 anos, e o tema que vocês me deram, e vocês me deram 20 minutos, e aí é bem complicado. Vocês me disseram os processos políticos da arte e ciência da organização humana para o bem comum, puxa vida, né? E tentando fazer esse diálogo com as tarefas do CEBI, a nossa tarefa comum do CEBI. E pensar tudo isso durante a pandemia. Imediatamente veio para mim uma frase de um nordestino lindo, que é Ariano Suassuna. Ariano Suassuna disse assim: tenho 2 armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até a morte. Sabe quais são as 2 armas? Porque desespero a gente está passando. Tristeza, nós também estamos muito tristes, com 400 mil mortes. E a gente nem sabe como consolar as pessoas, a gente consolar a gente mesmo como sociedade. E a morte. Mas o Ariano Suassuna, ele disse que ele tinha 2 armas. E eu queria pensar essa tarefa de hoje à noite com vocês a partir dessa provocação do Suassuna. Ele disse que as 2 armas contra o desespero, a tristeza e até a morte é o riso a cavalo e o galope do sonho.
o riso a cavalo e o galope do sonho. Isso tem muito a ver com a linguagem do Ariano Suassuna. Quem conhece a obra do Ariano Suassuna, ele tentava juntar duas coisas, né? Na cultura armorial, ele juntava a cultura erudita europeia, colonial, com a cultura popular, com as tradições populares. Ele falava de um Brasil real, e um Brasil oficial e um Brasil real. Uma cultura oficial trazida e imposta e uma cultura popular, uma cultura real, de um Brasil real. E nesse momento que a gente está vivendo, em que o Brasil real é um Brasil de desespero, de tristeza e de morte, nós não podemos deixar que esse Brasil oficial diga a última palavra, né? Nós temos que descobrir contra o desespero, contra a tristeza e contra a morte, nós temos que buscar no Brasil real, na cultura popular, nos braços do nosso povo, na fé do nosso povo. A gente tem que encontrar o riso a cavalo e o galope do sonho. Como é que eu entendo essas duas coisas e como é que eu ligo isso com os processos políticos e a contribuição que o CEBI, que é a leitura popular da Bíblia, dá nesse processo da organização humana para o bem comum, né? Considerando que o bem comum é essa relação entre o corpo pessoal, o corpo social e o corpo do mundo, né? O bem comum não é só uma discussão da organização humana, é a nossa organização no mundo, na natureza. Então, pensar o corpo pessoal, familiar, no corpo social e no corpo do mundo. Justamente uma perspectiva humana, humano-centrada, que não pensou na dimensão territorial, na relação vital de vida com a natureza, como bem comum, como casa comum de todos e todas, é que se impôs sobre nós uma maneira de organizar em que o acesso à vida ele é das elites, é um acesso desigual, né? É um acesso que promove uma bruta desigualdade social e uma concentração de riqueza e uma precarização da vida, né? Então, esse é um momento em que nós temos que repensar, e no momento de desespero, tristeza e morte, nós temos que repensar como a gente se organiza para o bem comum, né? A água como bem comum, a terra como bem comum, a saúde como bem comum, o alimento, o mundo, o planeta como bem, a educação como bem comum, né? Coisas que a gente já sabia e coisas que no processo de luta recente nós viemos no enfrentamento de classe muito pesado e a direita e os fascistas, né, junto com as elites brasileiras econômicas e com o capitalismo, os interesses do capitalismo, a gente está sofrendo um golpe, perda de direitos e uma pandemia na cabeça. Então, é muita coisa. E aí é uma tarefa muito grande. E como é que a gente pode contribuir, né? O processo político vai se dar pelos povos, pela organização dos trabalhadores, das trabalhadoras, das comunidades, dos territórios, né? A luta vem da base, pela esquerda, poder popular, né? Nós fomos derrotados, mas nosso sonho de organizar uma sociedade pela base, pela esquerda, como expressão da igualdade e a expressão da fraternidade, da igualdade de gênero, da igualdade racial, tudo isso, esse nosso sonho foi derrotado, mas não foi vencido, né? E agora a gente precisa se reorganizar. E qual que é o lugar da espiritualidade e, de modo particular, qual que poderia ser a contribuição de quem está com a Bíblia nesse processo? O Ariano Suassuna vai dizer que é o riso a galope, que é o riso a cavalo e o sonho a galope.
eu acho que quando a gente trabalha, a dimensão da espiritualidade é justamente essa. Como que a gente vai rir num momento como esse que a gente está vivendo? Mas é um riso a cavalo. É de quem está montado, é de quem está pronto, é de quem está no caminho, é de quem está na travessia, mas que não abre mão do riso como resistência, como memória, como lembrança, como afirmação da nossa humanidade, não como desprezo, como o presidente que nós temos, o fascista, miliciano, não o riso de desprezo que ele dá, mas o riso que está na resistência popular das comunidades, que é capaz de, a galope, na luta, no sufoco, né? A gente fazer a memória desse riso louco, das coisas que nós já vivemos e que nos trazem essa força, que nós estamos na luta, nós estamos a caminho e que a vitória é nossa, né? Nós somos o povo da ressurreição. Nós somos o povo da resistência, né? A morte não vai dar a última palavra. E esse é o nosso riso a cavalo. Não é um riso preguiçoso, mas é o riso que nós sabemos que nós vamos vencer, né? Na luta popular e na nossa esperança na ressurreição, no evangelho subversivo de Jesus, que não é a última palavra, mas que é a nossa esperança. Mas é também o galope do sonho, né? Então, esse riso como memória. E o sonho, o que a gente quer manter como projeto, o que a gente quer manter como horizonte do tipo de sociedade. Esse projeto pós-pandemia e pós-fascismo, ele vai ter que ligar, enfrentar a desigualdade social e fazer essa dimensão do corpo social no corpo do mundo numa dimensão ecológica, territorial, fundamental. E quando a gente trabalha a Bíblia com o povo e a gente conta as histórias, o que a gente quer? A gente não quer ensinar o povo. O trabalho do CEBI é de educação popular, não é um trabalho racional, não é um trabalho de fazer o povo rir com as histórias dos juízes, rir com os enfrentamentos dos profetas com os reis, rir com a esperteza das mulheres, rir com a bobagem de Pedro e de Judas, rir com as mulheres o texto bíblico, assim como a obra de Suassuna, né, o tradicional e o popular, traz para nós essas histórias que conseguem acender no povo essa memória libertadora. Não é um trabalho racional, explicativo, descritivo, mas é para liberar no povo o riso, assim como nas bodas de Caná, né? Liberou o riso, uma festa que parecia que ia dar tudo errado, e a Maria falou: meu filho, está na hora, acende a festa. Né? E é por isso que a gente lê a Bíblia com o povo. Né? Não é para fazer o povo ser cristão, nem o povo obedecer nada, nem o povo ser crente. É para fazer o povo entender a presença de Deus na vida e ter a certeza de que a morte não diz a última palavra. Ai, o riso a cavalo. Né? E a outra é o galope do sonho. A gente lê a Bíblia com o povo não para repetir os horizontes do texto bíblico, mas para pensar o fim do mundo e o começo do mundo, o novo céu e a nova terra. Né? Então, a nossa humilde contribuição, o CEBI pode dar uma contribuição nesse processo da organização popular que vai ter que passar nos sindicatos, nos processos comunitários, nos bairros, nos territórios. Não vai ser a gente nem a igreja que vai fazer isso. Mas o CEBI a gente já deu e a gente pode continuar dando a nossa contribuição. Né? Com a educação popular, entendendo a nossa contribuição humilde, a nossa contribuição pequena, junto com a educação popular, o teatro dos oprimidos, com Mariano Suassuna, com a literatura de cordão, recuperar todos esses elementos que fazem o nosso povo rir a galope e que faz o nosso povo sonhar. Essa era a minha contribuição. Eu queria ter mostrado para vocês os textos do Suassuna, mas eu prometo mandar depois. Que Deus nos ajude, no nosso trabalho de CEBI, a soltar o riso a cavalo
e a retomar o galope do sonho com o nosso povo. Obrigada. Muito bom, pastora Nancy, que a gente carinhosamente chama de Nancy Cardoso, não é? Dentro do CEBI a gente se acostumou a ouvi-la não poucas vezes, e é um prazer. A gente vai ouvir o pastor e o nosso amigo Quino Cerqueira cantar uma música e depois nós ouviremos. Eu gostaria de saber qual dos dois quer começar, se Luiz, se Lula ou Vera. Fala. Eu pergunto, Luiz Carlos e Vera, qual de vocês dois quer começar a fazer o debate? E a... Vera? Oi? Vera? Cadê Vera? Eu não estou vendo Vera. Pode ser você, Luiz. Pronto, valeu. Pronto. Então, após a música do Quino, o Luiz Carlos Bezerra, que é um filósofo, psicólogo, tem mestrado, está fazendo mestrado na área de psicologia, integra o CEBI já há bastante tempo, faz parte do Metropolitano junto com a gente também há bastante tempo, e a gente tem o prazer de ter ele aqui com a gente. Depois da música, o Luiz Carlos vai ter a palavra. Quino. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou orar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever no cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar no nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Muito bom. Lula, eu queria só dizer uma coisinha, que é o seguinte: sonhar a galope, o riso a cavalo, eu acho que um desafio para mim, pastora Nancy, é aprender a andar de cavalo, sabe? A rir eu consegui aprender,
não é? Gosto do riso. E li recentemente um comentário dito que é de um índio, de um indígena, dizendo que eles vêm sendo exterminados historicamente há muito tempo, mas que nunca deixaram de fazer festa. Que fazer festa, rir, é, como disse a pastora Nancy, resistência. Às vezes eu digo que a nossa vingança é a gente conseguir rir quando eles estão querendo deixar a gente acabado. A nossa vingança é a gente pegar um tambor e um ganzá e conversar os nossos sonhos, as nossas utopias e discutir que mundo a gente quer e lutar para fazer esse mundo, para construir esse mundo. A gente não desiste nunca, não é? Luiz Carlos. Olá, pessoal, boa noite. A colega Meire aí já me apresentou. É um prazer aqui estar com todos vocês, com Nancy, conhecendo aqui pela primeira vez. Gostei muito da sua fala. Todos os nossos amigos aqui, muito me alegra. E eu aproveito para trazer nesse momento, Nancy, da tua fala, que eu achei assim brilhante, até porque eu sou do sertão e a minha formação, do ponto de vista da sensibilidade, foi com a poesia popular, os cantadores, né, de violas, dos poetas e aboiadores. E isso foi que me fez entrar no universo do espírito. Foi a partir desse momento. Por isso, essa sua fala, para mim, ela foi muito significativa. Ela é significativa. Agora, eu fico aqui pensando, e tu trouxeste aí em tua fala a questão da educação popular, que já é o trabalho do SEBI, né, que o SEBI já vem fazendo, e eu acredito que é esse acercamento que nos faz chegar às pessoas. Eu trago aqui um elemento, eu não sei se eu posso não ter entendido bem, ou você poderia trazer alguma outra forma, mas assim, o que me fica na questão é que nesta educação, eu sinto falta do afeto, né, que Paulo Freire trazia, e eu, como psicólogo, também sinto a grande necessidade de apropriação desses saberes populares também, e o acercamento, especialmente da gente, que está com o objetivo, de alguma forma, de caminhar com o povo, né? Então, esse acercamento, eu traria um elemento afetivo aí também, e aí na relação mesmo, na relação que a gente pode estabelecer com essas pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu também sou dessa caminhada que a gente já vem, eu não me sinto vencido, a gente já tem uma outra experiência. Quando eu entrei na adolescência, a gente tinha um sonho e a gente não tinha nenhuma experiência pessoal, né? Era só pancada. E agora a gente tem minimamente uma experiência que a gente conseguiu algum espaço, né? Pouco, mas a gente conseguiu. E eu tinha uma ideia de a gente chegar com a educação popular, Paulo Freire e tal. A gente perdeu esse espaço, eu estou dizendo como classe média, esse espaço de chegar no meio popular, e eu sinto que esse espaço ele era muito assim afetivo e afetuoso com as comunidades, com as SEBs, por exemplo. A convivência, as partilhas, as conversas, os encontros. E a gente vê que assim, os pastores, eles entraram alguns pastores pentecostais, e aí eu digo aqueles que entram na questão, por exemplo, do negacionismo, entraram nesse espaço em que, especialmente, as mulheres ocupam muito, dão esses espaços dessas igrejas, e elas ali encontram reconhecimento, né? Então, eu me pergunto, e aí queria que você fizesse alguma colocação nesse sentido, sobre essa questão da importância desse reconhecimento atravessado pelo afeto, né? Que agora a gente não tem mais esse espaço e que a gente precisa retomar e resgatar, de retorno às comunidades, né? Digo de uma forma mais efetiva, não como alguém que chega lá para dizer eu sou filósofo, eu sou teólogo, mas eu estou com vocês. Então, a minha fala é nesse sentido, né, de ficar muito agradecido pelo que você trouxe e trazer essa minha inquietação, essa minha indagação, né? Eu me interpelo com relação a essas questões, porque eu acho que é muito importante. Pronto, eu concluo aqui a minha fala.
Muito obrigada, Luiz Carlos, o nosso Lula. E a gente vai passar a palavra para Vera Scheidegger, que é professora. Ela é integrante da coordenação do CEBI Pernambuco, da coordenação estadual. Ela é também, faz parte também do Fórum Interreligioso de Leigos e Leigas do Recife e do Grupo da Partilha. Vera tem caminhado com a gente já faz bastante tempo, participou do Quarto Sábado, eu acho que ainda participa, e de diversas atividades do CEBI, construindo essas vontades de melhoria, participando nessas lutas por construção da casa comum, de um mundo melhor para as pessoas mais empobrecidas, injustiçadas, excluídas. E Vera agora vai falar para nós. Boa noite, gente querida. É muito bom estar aqui, mas, ao mesmo tempo, um desafio seguir essas duas falas, né? A pastora Nancy, magnífica, e quando ela fala na questão do riso a cavalo e do sonho a galope, então, isso como um movimento de resistência, né? Eu gostaria de fazer esse destaque, né? E me colocando justamente como militante da resistência, que é o grande desafio que está posto nesse momento. É manter o sonho, manter a esperança, a força, a fé. Não vale mais ficar pontuando assim os grandes problemas desse momento, que a pastora já pontuou, e então seria repetitivo, né? Mas a nossa luta por um mundo mais justo, melhor, com menos desigualdade, mais tolerante, mas também mais indignado, porque não é possível ser resistente sem se indignar com as injustiças, com a opressão, com toda a situação que aí está. Esse quadro político que a gente está vivendo, não é? Mas que a gente não pode jamais desesperar, não pode perder de forma nenhuma a nossa fé e a nossa vontade de lutar. Está sendo muito difícil, inclusive, a questão assim dessa distância, mas isso também é um desafio adicional. Era bom que a gente pudesse estar na rua lutando, levando o povo, com o povo, não é? Porque, inclusive, eu acho que a nossa fé e a nossa crença nos coloca no lado do pobre e do oprimido, mas não trabalhando para, mas trabalhando com. E esse, eu acho que deve ser a grande preocupação e o grande desafio do CEBI, né? Sempre foi e continua sendo. E então a gente vê como realmente, né, manter toda esse nosso trabalho, não só para nós os mesmos, não é? Mas para ir aonde o povo está, trabalhar com o povo, né? E a gente fortalecer cada vez mais nossa fé e nossa resistência. É isso. Vera, muito bom, muito obrigada também. Nós estamos diante de situações bem difíceis e eu queria que, nesse momento, a gente pensasse aquele mantra que a irmã Agostinha,
disse, que eu lanço nesse momento para nós, que é saber esperar sabendo, ao mesmo tempo forçar a hora daquela urgência que não permite esperar. Saber esperar sabendo, ao mesmo tempo forçar a hora daquela urgência que não permite esperar. E eu diria que vocês coloquem no chat as perguntas, no chat. E tem alguma coisa, Claudinho, para nós aí no chat? Tem algumas reações às falas de Nancy, de Luiz Carlos, a sua fala também. Então, Josélio diz aqui, sonhar a galope e riso a cavalo combinaram muito bem com essa música. Venha para o meu sítio, que já tem um cavalo para você aprender. Quem não agradece, né, as manifestações em torno da bela voz dele, né? Gente querida, bom rever vocês. Vou precisar sair. É a despedida de Isaías, o companheiro nosso de caminhada. E você, Meire, nos faz uma provocação. Quais os sonhos, as utopias que Nancy Cardoso perseguia e quais ainda habitam seu coração e fazem bulir suas entranhas? E Benedito diz, ainda em reação à questão do cavalo. Confesso que não tenho afinidade com cavalo, mas estou tão indignado que até montaria, se bem que irei a pé. Meire ainda coloca, como situar política, fé e Bíblia em você e no Brasil nos tempos atuais? São as manifestações e perguntas, inquietações, para que a gente reflita e também se posicione. A pastora Nancy pode falar para a gente um pouco sobre essas coisas que foram colocadas. Josélio, eu vou mesmo atrás de aprender a andar a cavalo lá no seu sítio, em Caruaru, viu? Luiz Carlos, obrigada por você ter lembrado da questão da afetividade. Eu acho que você está correto, né? Eu acho que justamente essa é a proposta do Ariano Suassuna, né? Com a arte e com os autos, né? E com o cordel, é justamente esse caráter afetivo. A gente não pode entender o trabalho do CEPI como um trabalho de formar formadores de vida, conhecedores de vida, como um trabalho... É legal conhecer a história, conhecer a literatura, mas o mais importante é isso de esquentar o coração e abrir os olhos e voltar para Jerusalém, como na história dos discípulos de Emaús. Né? Então, é isso, essa tarefa da afetividade, do reconhecimento, do acercamento, acho que o Luiz lembrou uma coisa bastante importante. E educação popular é isso, né? Então, se em algum momento a gente virou curseiro e cursista, de dar curso e fazer curso, eu acho que é um momento importante de formação, mas que a gente precisa recuperar essa capacidade estética, essa capacidade lúdica do trabalho com o texto bíblico, e aí eu concordo que as igrejas pentecostais, neopentecostais, elas têm esse acercamento, mas elas colocam na boca do povo o que o povo tem que dizer, né? E a metodologia da leitura popular libera o riso do povo, para o povo dizer sua palavra, atualizar a palavra a partir da realidade, né? Eu acho que essa é a grande diferença, enquanto que as igrejas neopentecostais liberam a voz do povo, mas para coisas já ditas, disciplinadas, a tarefa da educação popular, da leitura popular da Bíblia, do teatro do oprimido, é soltar a voz do povo, né? É soltar. Eu acho que é isso que o Suassuna quer dizer com riso
e com o sonho a galope. Ô Vera, obrigada por você lembrar dessa importância da indignação, eu acho que é importante, e isso de que a gente não faz para o povo, mas com o povo, né? Eu acho que isso é fundamental, tem a ver com a metodologia, tem a ver com a metodologia, com a nossa espiritualidade. Então, acho que o Luiz e o Carlos e a Vera lembraram questões importantes. E a música foi um bálsamo. Muito obrigada por essa música. O que são as minhas utopias? Eu, há 25 anos, caminho com a Comissão Pastoral da Terra. E eu já fazia leitura da Bíblia, né? E a Pastoral da Terra me botou diante essa tarefa de reconciliar povo e território. No Brasil, a gente nunca teve essa conciliação de povo e território. Foi sempre essa guerra, foi sempre essa alienação, essa exploração, essa exaustão, né, de uma terra cansada, de um povo cansado. E a Comissão Pastoral da Terra me ensinou a olhar no olho do povo, né? Não estava muito de frente para o mar, de costas para o Brasil. E a Pastoral da Terra me levou para conhecer a galope muitas realidades. Então, hoje é o que faz o meu coração bater, continua sendo a reforma agrária, uma reforma agrária popular, como reconciliação entre povo e território, né? E essa dimensão uma agroecologia, né, fundamental, que pensa a saúde, pensa o alimento. Então, essas são minhas tarefas, e aí tem muito a ver com a luta das mulheres, com a questão da semente, das hortas, das cozinhas, não como tarefas aprendidas, mas como tarefas revolucionárias. E se vocês acharem a Juíza no livro de Juízes, capítulo 1, vocês vão entender um cavalo. E eu já vi 90 mulheres lá no Mato Grosso, mulheres da Baixada Cuiabana, dos acampamentos de sem terra, 90 mulheres trepadas em cima de umas cadeiras, fazendo de conta que era um cavalo, para galopar, para fazer a lúdica, o teatro, a dramatização das coisas que precisavam ser enfrentadas a galope. E elas riam muito. Então, sempre me lembro do riso daquelas mulheres em cima das cadeiras, com esse imaginário. Mas não é para isso que precisa de Bíblia, de espiritualidade? Para acender no povo esse imaginário, a gente pode galopar, a gente pode fazer os enfrentamentos e a gente vai se reconhecendo com o povo nesse processo. Então, esse meu coração bate aí, muito pertinho com a pastoral da terra, né? Uma saudade de uma romaria. Ai, ando com uma saudade de romaria, uma saudade de Bom Jesus da Lapa, uma saudade de um Rio São Francisco, de uma beira de Rio São Francisco. Então, são essas saudades que são também minhas utopias. E agradeço de vocês deixarem eu compartilhar um pouquinho disso. Muito obrigada, pastora Nancy. Tem mais alguma coisa, Claudinho, no chat? E Quino, pensa uma música depois para nós, se for o caso. Tem sim. Tem algumas observações agora de Josélio, bem interessantes, que dá um debate longo, viu? Sempre estimulamos essa reflexão de fé e política. Mas, atualmente, temos um paradoxo em como a política cooptou e manipulou a fé e como parte dos seguidores do cristianismo estão tirando proveito dessa relação, ao invés de ser profeta dentro da política. Benedito concorda, tem toda a razão, Josélio. Quem não agradece, né, as nossas considerações sobre a música. O Wilson também coloca que gostoso tomar esse café e debate, degustando com a pastora Nancy, Luiz Carlos e Vera, e demais irmãs e irmãos de caminhada. Já andei a cavalo quando menino, ainda sou.
e sorri bastante nos galopes lá na roça. Hoje, como podemos fortalecer nossa fé e caminhar com essas duas armas para continuar lutando e animando o povo com riso? O galope nosso Brasil real, na verdade, ele faz uma consideração, mas depois faz uma pergunta, certo? Mais adiante, sugiro música de Gonzaguinha. É Luiz Carlos que está sugerindo. Hoje é aniversário de morte dele. O que é música de Gonzaguinha? Então, a música é o que é, certo? Pronto, então são essas considerações no chat. Eu pergunto, queria também me posicionar, pergunto se nós, enquanto CEBI, enquanto escolha, né, de uma metodologia de trabalho, fazemos, de fato, educação popular. Estamos cada vez mais inseridos nessa concepção dialética da educação popular? Estamos, de fato, vivenciando essa dimensão da Bíblia como ferramenta libertadora? Então, esse é o meu questionamento. Em algum momento, nós fugimos dessa missão? Estamos distantes, nos distanciamos dela? Precisamos voltar? Caso sim, precisamos voltar. E como voltar? Para uma concepção libertadora de nossas práticas, usando da ferramenta da educação popular. Esse é, até hoje, o meu questionamento, desde quando eu voltei a refletir junto com o CEBI. Eu vou dizer que nessa fala agora, as pessoas que ainda tenham perguntas para fazer, coloquem no chat, porque vai ser a última rodada de perguntas depois dessa, certo? De perguntas e de observações. E, pastora Nancy, por favor. Eu dizia que a Bíblia está na cultura brasileira, na Folia de Reis, está nas rodas da Jurema, quando o povo diz que a Nossa Senhora e o menino Jesus, fugindo para o Egito, se esconderam de trás da Jurema e por isso não foram vistos. Então, a Bíblia está presente nas festas do Divino Espírito Santo. Então, tem uma apreensão na cultura popular das tradições bíblicas que conseguiu escapar dessa catequização forçada e violenta, né? Então, esse lugar da Bíblia na cultura popular, nós precisamos conversar mais com essas tradições, né? Como é também, por exemplo, eu acho, eu conheci uma mulher que, quando saía para as marchas do Movimento Sem Terra, ela abria a Bíblia no Salmo 91 e deixava a Bíblia aberta no barraco, na lona. Fechava o barraco com a Bíblia aberta no Salmo. Esse é um uso mágico do texto bíblico. Como é que a gente trabalha isso? Ora, os espertos da teologia da prosperidade souberam ler essa relação mágica da Bíblia na cultura popular e faturar em cima disso, né? Faturar, transformar isso em mercadoria, transformar isso em barganha na relação com Deus, né? Eu concordando com o Luiz Carlos, eu acho que a leitura que as SEBs faziam, a leitura popular, é uma leitura extremamente afetiva também, e que eu acho que nós temos capacidade, nós não temos a força da mídia e nada disso, nós temos a força dos pequenos grupos, né? Dos grupos de Bíblia, de leitura da Bíblia, em que o povo sente a ação do Espírito atualizando a palavra na realidade, mas de maneira sem massacrar esses elementos mágicos, belos, afetivos dessa relação com o povo. Quando o povo, no assentamento, pede para eu tirar um texto, que é escolher um texto assim, pastora, tira um texto para mim, é uma relação mágica com o texto bíblico. Eu sempre fico com medo de tirar um texto para as pessoas, né? Mas, então, eu sempre vou com o meu dedo assim, para as bem-aventuranças, para o Salmo 23, eu blefo um pouco. Mas a fé do povo é que eu vou saber tirar um texto que vai falar com a situação que aquela pessoa está passando, né?
com momento de doença, com momento de dor. Então, como é que nós vamos fazer para trabalhar? Eu acho que a saída é a saída estética, é a saída do bibliodrama, a saída racional de ensinar para o povo somente a questão da sociologia bíblica, da história, linha do tempo, fazer exegese. Eu acho que essa questão, essa relação da racionalidade, ela não dá conta desses elementos. Também acho que a gente não deve ficar na mercantilização dessa relação mágica. Mas aí que a educação popular é importante, né? Fazer da Bíblia um processo, não pela Bíblia mesmo, mas como um dos elementos possíveis para desatar no povo os sonhos e o riso, né? Eu acho que são conversas metodológicas e pedagógicas importantes que o CEBI vem fazendo ao longo do tempo e que nós temos que fazer a partir dessa realidade que a gente está vivendo agora. O povo ama a Bíblia, mas a Bíblia está mercantilizada na relação com o povo. É nossa tarefa oferecer essa relação libertadora, disponibilizar essa relação divertida, sofrida e gratuita na relação com o texto, como nos pequenos grupos, nas comunidades, sem ser fundamentalista bíblico. Esse é um grande desafio. Como é que nós vamos enfrentar o fundamentalismo bíblico fazendo fundamentalismo bíblico? Não dá. Então, a Bíblia é um elemento entre outros. O primeiro elemento é a vida do povo, a presença de Deus na vida do povo. A palavra de Deus está na vida do povo, que vai se encontrar com a palavra de Deus no texto. E esse vai ser um processo de espiritualidade, de aprendizagem, para construir a palavra coletiva, o sonho coletivo. Então, essa é a metodologia do CEBI. E aí a Bíblia tem que sair do salto alto, né? Então, é muito difícil, no momento em que a Bíblia é muito importante para tirar os direitos do povo, para calar a boca do povo, para oprimir as famílias e as sexualidades e a afetividade. Então, como é que nós vamos fazer essa retomada, né, da leitura libertadora, que eu acho que a Mary já tinha dito, que as pessoas já tinham comentado sobre isso. Mas é difícil, não é fácil, porque um fundamentalismo de esquerda não nos interessa. A Bíblia tem que desaparecer para que a palavra de Deus floresça na vida do povo. Então, não precisa ser pastoral bíblica da diocese, não precisa botar a Bíblia. Não, a Bíblia tem que... Miqueias, capítulo 6. Amar a misericórdia, praticar a justiça e caminhar humildemente com o nosso Deus. Andar humildemente com esse nosso livro, que não é livro, é memória viva, né? Então, são muitos desafios metodológicos e pedagógicos, e esse é teológico. Como amar a Bíblia sem fazer fundamentalismo bíblico, né? Essa é a tarefa para o próximo período. Nós vamos ter que afirmar o Estado laico pela saúde da democracia. E afirmar o Estado laico significa que não vai enfiar a Bíblia em tudo, que é espaço público, que não vai ter Bíblia. Isso não é ruim, isso é bom. Mas como fazer isso, né? O povo não entende isso. O povo acha que quando coloca a Bíblia na prefeitura, quando coloca a Bíblia na Câmara dos Deputados, quando o deputado fala de Bíblia, que isso é bom. Não é. Então, essa nossa tarefa de recolocar o lugar do texto bíblico a partir de uma espiritualidade libertadora é tarefa difícil, companheira. Né? E que bom que a gente tem o CEBI como espaço para fazer isso. Desculpa se eu fui para outros lados, mas é porque essa é uma conversa que tem muitas pontas, como alguém já disse. Muito bom, pastora Nancy, muito bom. E agora a gente está caminhando para as conclusões, não é? Eu, como cebiana, não é? E nós, como cebianos e cebianas,
somos desafiadas mais uma vez, não é? Na nossa tarefa de não ser fundamentalista do outro lado, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu gostaria agora, da gente caminhando para o final, de pedir a Claudinho que leia a última coisa que tiver aí. A doutora Nancy se despede de nós. Dá as últimas palavras, faz as últimas considerações para nós. Tá bom assim? Não, eu quero continuar caminhando com vocês, continuar fazendo essas conversas com vocês e afirmando a presença libertadora de Deus na vida do nosso povo, contra o desespero, contra a tristeza e com a morte. Muita solidariedade, muito. O que a gente puder fazer, tapar a boca, mas não tapar a voz, é fundamental. Né? Tapar a boca, ficar em casa, mas descobrir as formas de solidariedade, eu acho que isso é fundamental. E o Deus de Jesus, ressuscitado, vai acender em nós o riso e o sonho. E quem não tem um cavalo e não sabe andar a cavalo, que arrume um jeito de sair, de dar uns pinotes. Né? Eu acho que essa é que é a ideia. Tchau, obrigada. Muito obrigada, pastora Nancy, a Luiz Carlos e a Vera e a todas e todos vocês que estão aqui nesse momento. E nós estamos encerrando mais um Café e Debate. O próximo será Bíblia, Fé e Política. O tema será o tema inverso a este que a gente conversou hoje, mas será uma continuação disso que a gente está conversando. Muito obrigada e nós esperamos nos encontrar em outros momentos. Pastora Nancy, muito, muito obrigada.